Então vamos orar. Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos. Tu és digno, Senhor, de toda a glória, de todo louvor. Em nome de Jesus nós te pedimos a tua graça, a tua unção sobre nós. Obrigado por mais um curso da Escola de Ministros. Nos dê inspiração, Espírito Santo, para falar de algo tão poderoso, tão importante, a qual permeia a vida de todo e qualquer ser humano, que é a salvação. Em nome de Jesus, nós te pedimos a bênção e a tua graça neste culto. Rodeia esse lugar com os teus anjos. Queima as dispersões, a preguiça, a ação da carne, de demônios, que todos aqui possam estar espiritualmente ligados ao Senhor, no mesmo propósito, com reverência, respeito, porque é um culto que nós estamos te dando, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor. Pode se assentar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto aí a gente está na tolerância ainda, né? 5 minutinhos, mas eu já preferi começar aqui, que eu vou conversando algumas coisas importantes antes da aula em si. Amém? Eu vou usar como texto da aula, tá? Atos dos Apóstolos. Você pode chamar esse livro também de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que comanda aí toda a ação missionária, né, neste livro, mas você pode chamar dessa forma também. E a gente vai ler Atos 4:12 como base, né? Vamos nos basear nesse texto, que é muito importante para todos nós. A lista está correndo aí ainda, tá bom? Até as 18h05. Mas isso é importante, tá bom? E a igreja sabe que, né, isso aqui é o culto de doutrina. Você deve estar aqui, deve fazer parte. Quem não faz parte desse culto, desse curso, tá? É como se não fosse conhecido aqui no ministério. Não faz parte desse grupo, né? Por quê? Porque não tem como você se dizer discípulo se você não quer ser discipulado ou não se esforça para isso. Então, nós sabemos que isso aqui é um dos mandamentos, não só da Bíblia, mas do ministério, tá bom? É a ordem. E vocês que são líderes dos grupos, tá? Os grupos que estão falhando com o estudo, é responsabilidade de vocês também, tá? Eu vou conversar com vocês aí, se continuarem persistindo aí, né? Pessoas persistindo em não participar ou em tomar decisões aí, porque é coluna não se despreza. Você vai construir sua casa, você vai, se são 4 colunas, você vai fazer só 3? Não dá, né? Então, se são 4, tem que ser 4, 6. Então, coluna é coluna, não se tira, tá? Só avisando aí. E os credenciados já sabem também. Então, vamos lá. Já assinaram aí? Pode passar aqui para a Bia. Bem? Então, vamos lá. O manual do ministro com 4 leis sobre a salvação do pecador. Eu queria que vocês aplaudissem a Jesus hoje, por estarmos aqui com saúde, né, predispostos a aprendermos mais da palavra de Deus. A palavra é muito profunda, a gente não conhece nada, então assim, nunca é o bastante você se esforçar para estudar. Tem que ser um estilo de vida, né? Tem que ser para toda a sua vida na terra, esse contato com o conhecimento da palavra. Eu quero falar aqui sobre a salvação de forma rápida,
Nós temos um Deus que Ele é a divindade, são 3 personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, 3 personalidades, como se fosse um ovo de 3 gemas, sendo a clara a essência espiritual e as gemas as almas da divindade, tá bom? Deus tem alma? Tem. Se Ele recuar, o justo virá para a fé, pela fé. Se Ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. Então quem é que está falando que tem alma? Amém? Como alcançar salvação pela fé em Cristo Jesus? Por que essa pergunta? Porque é uma necessidade universal. Salvação é necessidade universal. Todo ser que nasceu aqui pelo meio comum de parto, que você não nasceu do ovo, você não foi plantado, né? Saiu do vaso de planta assim, igual o Groot, né? Então você necessita de salvação. Todo homem já nasce escravo do pecado e condenado à morte eterna. Tá bom? Tem textos aqui que vão ser citados no decorrer da aula e você que já leu o material já está se identificando. Então, guarda essa verdade, isso nos mantém no norte, isso nos tira do delírio, porque tem pessoas que acham que são eternas, que são autossuficientes, e isto não é verdade. Você, todos aqui nessa terra, têm que saber que precisam de salvação. E há um plano e há um ser que tem vontade que isso aconteça. Então, a gente vai entender que a salvação, ela é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra religião, outros caminhos como a nova era, os movimentos, vamos dizer, religiosos, culturais, filosóficos tentam pregar, né, desde sempre, desde o início do reino humano, eles tentam pregar isso, a salvação. Existem vários caminhos para se ser salvo, né? Eles tentam colocar uma questão relativa na salvação, mas não existe relativismo nisso aí. Salvação é uma questão de verdade absoluta e imutável, porque assim é Deus. Malaquias ele diz: eu sou o mesmo e não mudo. Amém? E lembrando que quem necessita, quem precisa somos nós. Então tem que haver em nós esse temor e essa consciência, né? Para que não percamos essa tão importante eternidade, porque o homem ele foi feito eterno, tá bom? O homem foi feito não eterno no sentido de Deus, que sempre existiu, mas ele foi criado, né? Mas para ser eterno como os anjos. Então você vai ter uma eternidade com ou sem Deus. Isso é o seu futuro de cada um aqui. Estou falando de coisas além. Não tem fim. Não vai se acabar a sua existência. Ou ela vai ser eternamente com ou sem Deus. Então isso é para se preocupar, não é? Importante. Então vamos lá. Jesus ele usava muitas parábolas falando de coisas do dia a dia, do cotidiano, da sua época, que faziam parte da vida, da cultura das pessoas, para falar das coisas eternas. Então, assim como há leis físicas que regem todo o universo, lei da gravidade, né? Lei da sobrevivência, todas as leis, enfim, que você for estudar, assim como elas existem e são fatos, né? Não, são imutáveis. Lei é o quê? É uma força maior, né? Tudo se rende a uma lei, entendeu? Então a lei é uma força maior, as outras coisas se submetem a ela, isso é lei. Então dessa forma existe a lei do mundo espiritual. Esta lei é imutável e todos estão submetidos a ela, não tem como mudar esta lei. Lei do quê? Da necessidade da salvação. Então, por que eu estou falando isso no manual do ministro? Ministro é de uma das palavras gregas no Novo Testamento. Paulo vai usar muito, Coríntios você vai ver muito nas cartas dele. Ministro está falando de alguém que serve outro que é maior que ele, ou alguém que é enviado em nome de alguém maior. Isso é ser ministro. Então, escola de ministros,
Por que vocês são ministros? Porque a igreja, ela está aqui para servir e ser enviada em nome desse ser maior que é Deus. Então não existe uma igreja que não seja ministro, entendeu? Quando você ouve a mensagem do altar que a igreja não está fazendo nada, não está pregando, não está fazendo obra social, não está visitando o hospital, você tem que ter medo disso aí. Você não pode achar que isso é papel do pastor, não, isso é papel da igreja. Eu preguei isso aí ontem. Existem duas chamadas. Primeira, Deus te chama, vem como está. Te limpei, te salvei, agora ide meu nome. A segunda chamada é o ide, você tem que ir. Então você é um ministro, entendeu? Paulo fala, todos somos ministros, todos somos apóstolos nesse sentido. Somos embaixadores, somos pregadores. Essa questão do manual do ministro, que é o manual para a igreja, é você entender a necessidade de salvação que você teve e que você recebeu, e a necessidade de falar dessa salvação. Então, a palavra evangelismo, ela que vem do evangelho, né? Da palavra evangelho, que significa boas novas, é um termo que tem que fazer parte da sua vida. Então você é um ministro, por isso que tem esse manual. Agora, como é que você vai ministrar, como é que você vai pregar, se você não conhece a lei ou as leis que vão reger essa verdade, né? Como é que você não tem noção? Porque a gente prega às vezes por fé, ó, Jesus te ama, mas você sabe o porquê você está dizendo que Jesus ama a pessoa? Você sabe qual foi a lei que foi criada, imutável, a respeito da eternidade do ser humano? Por que ela precisa de ouvir? Porque o ser humano necessita estar como você está aqui nesse lugar, ouvindo o evangelho, aprendendo. Por quê? Porque a alma não se negocia. A alma é a sua essência, você é a alma. Esse rostinho bonito aí, que você olha no espelho e faz selfie com boca de beijinho assim. Isso aí é... o tempo vai passando, você vai, né, se perdendo. Isso é só a casa. Então, se você se preocupar com a sua alma, onde vai passar a sua alma em primeiro lugar, entendeu? Não que você não tenha que cuidar do corpo. Você vai ter uma promessa de que essa alma vai estar em um lugar melhor e com um corpo melhor. Isso aí é o evangelho, isso é salvação. Entendeu? Salvação da alma e do corpo. Igual os gnósticos e muitas seitas achavam que salvação a gente ia ser só espírito. Muitos judeus místicos achavam que a gente ia ser fantasma no céu. Isso aí é a maior loucura da face da terra. Quem salva a alma, salva o corpo. Esse corpo aí vai ressuscitar, vai ser glorificado, ressurreto, né? Então, a gente vai ter uma vida eterna. É essa lei que a gente vai ter que aprender. A base, isso aqui eu creio que é novidade para quase todos, entendeu? Entender essa lei aqui. Quando você entender essa lei aqui, vai ser muito melhor para você falar de Deus para as pessoas. Você vai ter muito mais propriedade, muito mais certeza do que você está falando. Porque às vezes você ouve as pessoas, prega o evangelho, você não prega, porque nem você sabe a importância. Nem você está nem aí para o valor que isso representa para você e para as pessoas que te cercam. Mas quando você começa a entender, te dá uma obrigação, você se sente obrigado, compelido a agir, a tentar cumprir esse manual aí do ministro, né? Que é uma matéria evangelística. Então a gente saiu, fizemos matérias de submissão, autoridade, disciplinas da vida cristã como oração, tentação, mordomia, parte financeira, que foram as últimas. E a gente está numa área agora, numa matéria evangelística, amém? Uma matéria, o que é evangelística? Eu falei, de pronunciar, pregar, falar sobre, explicar para alguém o que você recebeu em Cristo. Então, beleza. Como alcançar a salvação pela fé em Cristo Jesus? Claro, primeiro já está respondido. A salvação é pela fé única em Cristo Jesus. Eu vou falar só um pouquinho aqui desse texto, tá bom? Da primeira lei. E
vou falar um versículo que a gente abriu no início. Então vamos lá. Primeira lei. Então aqui já é a primeira lei que vai reger essa salvação aí, tá? A primeira lei é: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então qual é a primeira lei da salvação aí? Qual é a primeira lei sobre a salvação do pecador? Quem é pecador? Porque você fala, quem não aceitou Jesus, né? Você mesmo, eu. Qual a diferença? É porque o mundo são pecadores debaixo da ira. Você é um pecador igual eles, mas justificado. Livrado, né? Liberto. Por causa do sacrifício de quem? De Jesus. Não que eu diga que você viva nas obras do pecado. Entenda, essência pecaminosa é a mesma. Mas você tem o Espírito de Deus para te conduzir e te influenciar. Ele não manda, ele te influencia. Por que tem crente ruim na igreja? Porque o Espírito Santo não vai te obrigar a fazer nada. Você pode ter aceitado Jesus, teu nome pode ter sido escrito no livro da vida. Ele não vai te influenciar a fazer, obrigar a fazer nada. Ele só vai comunicar contigo que agora ele mora em você. Entendeu? Porque existe crentes carnais, que é outra matéria, crentes espirituais, homem carnal, homem espiritual e o homem natural. Isso aí explica toda a situação de quem tem, quem não tem o Espírito, e quem tem e deixa ele frutificar, e quem tem e não ouve, né? Então, não é só aceitar Jesus, tá? Como foi falado aqui, pela fé em Cristo. A fé te leva o quê? O que é fé? Fé vem do grego pistis, que significa convicção no que se ouve, na palavra, convicção na palavra. Então, tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou, quando você tem fé para praticar isso, para viver isso, você está vivendo a salvação. Entendeu? Então, a salvação é pelas obras? Não, obras da fé. É diferente você buscar ser salvo pelas obras e obras da fé. As religiões pregam a salvação pelas obras humanas. Tipo assim, se eu for bom, se eu der esmola ao pobre, se eu não adulterar, eu vou para o céu. Tá certo isso aí? Sim ou não? Errado. Errado, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E, como eu preguei na sexta aqui, Deus prova, Hebreus 4, 12 e 13, sonda o que? Pensamento e a intenção do coração. Então, como eu sou salvo? Pelas obras da fé. Por quê? Porque eu não obedeço, vivo uma vida de exemplo para ser salvo. Eu obedeço porque eu já fui salvo pelo sacrifício de Cristo que eu criei, ao qual eu aceitei na minha vida. Isso é salvação. Isso é entender. Eu acho lindo um crente falar de salvação, saber explicar isso para um não convertido, né, irmão? Sabe falar assim, não, eu não obedeço para ser salvo. Minhas obras humanas nunca vão agradar o Pai, eu sou pecador, eu ofendi. Ele sempre, quando olhar para mim, ele vai ter uma ira e um juízo. Mas eu sou salvo porque eu criei naquele que justificou. Então, quando Deus olha para mim, ele não me olha. Ele olha o sangue do Filho dele. Foi o sacrifício do Filho dele que justificou a minha vida. Então, crendo nesse sacrifício, eu vivo as obras da fé, porque fui salvo. Entendeu? Então, Deus o ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. É a primeira lei, o amor. A primeira lei é o amor. Deus é amor. O amor entra como base de tudo. Por quê? Porque faz parte da essência de Deus. Amor, justiça, misericórdia, bondade. Entendeu? Então, o amor é base. Tanto que ele aparece na Bíblia como fruto e como dom. Você só vai ver o amor aparecendo na Bíblia como fruto e como dom. Se você olha Gálatas 6, você vai ver que fruto é uma coisa. Se você olha os dons do Espírito, os dons que a gente vai ter matérias explicando sobre o que é cada dom, dom de administração, dom de ministério, entendeu? Você vai ver que o amor aparece tanto no dom do amor e fruto do amor. Por quê? Porque ele é coluna para tudo, entendeu? Tanto para os dons, para o fruto, o amor ele é uma base, tá? Aí Deus ama
e tem um plano. Então, o que acontece? Que plano é esse? Plano de salvação. Plano de salvação. Você não vai ficar só esperando o amor de Deus, sendo que é uma realidade que você já está condenado ao inferno. Deus te ama, mas você vai para o inferno, Ele te amando, te ama muito, mas você merece o inferno. Você é pecador, nós somos pecadores, o inferno você merece ele. Tá? É lei de Deus, o inferno te espera. A morte eterna é o seu salário, porque você pecou. Então, vai para o inferno, Deus amando? Vai. Deus não deixa de amar. Mas só que aí entra o plano. Deus ama e tem um plano para mudar a situação. E como é que você muda a situação? Enquanto a sua alma estiver no corpo. No dia que ele sair dela, já era. Entendeu? O tempo é hoje. Então, quando você... Até eu gosto de falar isso, né? Que o homem não vai para o inferno por causa do pecado em si. Porque ele vai para o inferno porque ele não se preocupou em entregar a alma dele para Jesus. Deixou na mão do diabo a vida toda. Porque o diabo, ele está aqui, ó. Tipo, faz um exemplo, né? Ele está aqui com a mão no ombro da Marília, esperando. No dia que ela morrer, aí ela é minha para todo sempre. Mas enquanto não é, eu vou ficar aqui esperando. Mas não largo. Porque Deus me deu esse direito de levar ela para mim. É direito meu. Ela é pecadora. Mas quando ela fala assim, Jesus, eu tiro minha alma, não é mais de Satanás, é sua. Pega ela, entendeu? Eu sou teu. Aí Satanás é obrigado a tirar a mão e falar, agora ela é propriedade de Jesus, então ela eu não posso mais, né, levar. Assim é o plano, entendeu? Salvação, é o amor. Quem é o amor? Jesus, manifesto. Deus se fez carne, se tornou visível, então ele é o amor. E o plano é esse. O plano é ouvir o evangelho e crer, aceitá-lo como o único que pode tirar a sua alma desse destino. Você quer ser condenado ou você quer ser absolvido? Né? Você quer ser condenado ou você quer ser salvo? Você quer sofrer eternamente ou você quer ter uma vida de paz, de alegria eterna, recompensas eternas? Só há uma escolha: se entregar a Jesus, né? Conhecê-lo, ter fé nele. Aí você pergunta, e na época, nas dispensações que Jesus não veio, como é que o povo era salvo? E aí? João, como é que o povo era salvo antes da vinda de Jesus em carne? Hã? Fala alto aí, que eu não estou ouvindo não. Vai dar um microfone. Seio de Salomão? De Abraão, perdão. Eu não entendi. Seio de Abraão. Ah, seio de Abraão. Isso. Não, eu estou perguntando como é que era para ser salvo no Antigo Testamento, antes de Jesus vir. Porque como é que eu vou aceitar Jesus que não veio, se eu estou lá no Antigo Testamento? E não tem nada escrito sobre ele aqui, dizendo que ele é o Filho de Deus, que é o carpinteiro. Como é que eu sou salvo no Antigo Testamento, gente? Eu não posso despregar o que eu preguei. Se eu disse que a salvação é exclusiva pela fé, como é que ela vai ser pelo sacrifício? Não, mas isso é importante, você tem que falar. Como é que a gente vai abrir a cabeça? Você ficar com medo aí, você vai ir para o caminho do jumento. Mas se você abrir sua boca e errar mesmo, com o intuito de aprender, você vai para o caminho dos sábios. Entendeu? E aí, gente? Gente, a própria resposta. Eu falei que a salvação é pela fé, sempre foi pela fé, ué. Só que vocês têm que conhecer Bíblia, hein, irmão. Se essa geração lá fora depender de vocês para ser salvo, vão morrer na mão do diabo, mano. Eita, dá glória a Deus pela escola de ministros, irmão. É que tem crente velho aqui, né? Tem gente de 3 anos, 5 anos, 10 anos de crente. Miséria, tu passou esse tempo todo fazendo o que da tua vida, rapaz? Eita glória. Então, vamos largar o jeitinho brasileiro de ser, né? Vamos evoluir. Estamos aqui para isso. A salvação é porque eu esperava que alguém falasse, né? Pela fé, né? Mas ninguém falou.
Então, como é que eles eram salvos? Qual era o plano? Sempre foi o mesmo. Qual era o plano para aqueles que vieram antes da encarnação de Cristo? Morte e ressurreição antes da graça. Eles eram salvos pela fé no Jesus que eles já viram que viria. É fé. Jesus não veio, mas vai vir. Então, eu creio nele. Deus do céu, né? Então, fé. Fé no Messias que viria. Você crê no Messias que já veio. Acorda aí, gente. O WhatsApp está deixando gente demente aí, hein? Ó, você crê no Cristo que veio. Os do Antigo Testamento creram num Cristo que viria. Porque Cristo sempre foi pregado, ele sempre existiu. Você ainda está com essa mente que não, Jesus existiu, nasceu de Maria. Deus sempre existiu, irmão. Ele só pegou um corpo numa época, não é, para cumprir a profecia. Então, Jesus sempre foi pregado no Antigo Testamento. Então, eles eram salvos porque criam em Jesus, no Jesus que ia vir. Fé no plano, entendeu? Então, eles eram justos porque criam em Deus e na promessa da redenção. Então, eles estão lá esperando, né? E qualquer dia nós estaremos lá e juntos nós vamos nos encontrar. Os que creram no que viria e os que creram no que já veio. Entendeu? Então está vendo que a lei absoluta não muda? A salvação é pela fé em Deus, pela fé no Filho de Deus. Então nós conhecemos. E quem nunca ouviu o Evangelho é salvo pelo quê? Nunca leu o Antigo Testamento, nunca ouviu Isaías, né? e nem os Evangelhos de Paulo e morreu. Como é que ele vai ser salvo? Ele pode ser salvo ou não? Quem nunca ouviu o Evangelho ou a palavra de Deus? Pode? Por que ele não pode? Mas se ele nunca ouviu falar de Jesus, ele vai perecer por culpa de quem não pregou? Você lembra que eu falei, né? Então te salvei, hein? O mundo prega Jesus, a grandeza de Deus, o céu. Romanos vai explicar isso logo no início. Se a pessoa morreu sem ouvir o Evangelho, como é que ela vai ser julgada? Da mesma forma, se ela creu ou não em Deus. Porque só crê em Deus quando você ouve. Você acha que eu criei em Deus depois que eu virei crente, ouvi o Evangelho, ou que alguém foi lá na rua, irmão, só Jesus salva? Não. Quem diz que eu preciso? Claro, a gente precisa do Evangelho, mas em questão de salvação universal, quem diz que a gente precisa do Evangelho ou de alguém falar de Jesus para eu ser salvo, ou crer em Deus? A lei é a mesma, é a fé. Como é que eu vejo Deus, vejo Jesus sem ter ouvido o Evangelho? Não é possível, irmão, que você... Chuva. Não é possível que você vendo isso, você não saiba que existe um Deus que fez isso. Então, quando você crê, Deus se revela pelas coisas criadas, irmão. Pelo alimento e a vestimenta que você tem todos os dias, para você ver que alguém fez isso, que é grande, que é poderoso. Entendeu? Então, aqueles que nunca ouviram o Evangelho não podem ser condenados, porque não chegou até eles, ou a igreja falhou, né? Não quis sair das quatro paredes, eles não vão levar a culpa. Então, a lei é essa, Deus amou. O amor dele vai além de... ultrapassa qualquer barreira cultural, religiosa. Então, se uma pessoa que não conheceu o Evangelho crê que Deus existe e teme Ele, respeita Ele, acredita nele, ele vai ser julgado segundo que Evangelho? O Evangelho do coração, da consciência. Lembra da mulher adúltera? Que quando Jesus falou, quem não tem pecado, atire. Eles redarguidos pela sua própria ali o Evangelho não tinha sido escrito. Romanos não tinha sido escrito. Eu estou resumindo porque não dá tempo. Você lê Romanos, você vai entender o que eu estou falando. Romanos não tinha sido escrito para eles entender que há uma lei dentro do ser humano. Você é criança, irmão. Você sabe quando você está fazendo coisa errada e quando você não está. A lei da consciência. Então, como é que Deus vai julgar uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho?
de acordo com a lei da consciência que ele deu para ela. Lei interior. Dentro do seu coração. Você sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano, independente da ignorância religiosa ou mais distante que ele esteja de uma vida correta com Deus, tem algo dentro dele que, tipo, opa, certo, errado, certo, errado. A lei interior dentro dos nossos corações, Paulo fala disso. E se ele tem fé que Deus existe e crê nessa voz interior que o previne das más ações, ele tem fé nisso, ele acredita que pode viver melhor de acordo com essa lei interior, com a consciência dele, e ele prefere seguir esta consciência para uma vida melhor, de boas obras, e ele tem fé nisso, ele teve salvação pela fé. Tá bom? Porque tem gente que às vezes fica curioso, como é que o povo era salvo antes de Jesus? E quem não ouvia o evangelho? Então estou pregando uma lei aqui, que é a lei, a primeira lei, Deus ama e tem um plano. O diabo e o Adão não pegaram Deus de surpresa, irmão. Deus já sabia de tudo antes de acontecer e já estava com um plano. É igual o Judas quando vai te trair, ele está pensando que o plano está certo, mas você já sabe até tempo. Aí Judas fala, mas ele não sabe porque eu ainda sendo do lado dele. Não, ele sabe sim. Ele só te deixou do lado dele para você ver que alguém melhor do que você vai tomar o seu lugar. Entendeu? Ele não pegou Judas e dá licença. Não, continua aqui, Judas. Você está pensando que eu não sei, que o plano vai dar certo, mas eu quero que você conheça aqui quem é melhor que você, que já está preparado para assumir o seu lugar. Entendeu? A mesma coisa Satanás, o luzeiro, né? Que é o que eu chamo de Satanás, quando ele ainda era, não tinha sido destituído. Ele estava lá planejando a rebelião, Deus sabia. Mas o que Deus estava fazendo? Preparando a igreja para substituir ele. É forte, né? Tem gente que ficou assim, pegou, né? Porque os anjos adoravam a Deus e ele achou que era insubstituível. Aí ele falou assim, vou pegar alguém pior que você, que dorme, que ronca, que solta gases, que é mortal, você é imortal, que é mortal, e ele vai fazer melhor que você. Você está fazendo isso, está adorando a Deus, irmão? É? Então, não se pega Deus de surpresa, tá? Deus sabe, e antes do homem pecar, Deus já tinha um plano de salvação. Sabia que o homem ia perder e já tinha um plano preparado, tipo uma segunda chance. Por que o diabo não tem perdão? Tem gente, quem já perguntou isso? Porque tem gente que fica louco, ai, o diabo, por que Deus não perdoa o diabo? Mas Deus não é amor? Tem de tudo, irmão, tem de tudo. Pode ter até aqui, não sabe, né? A gente não sabe. Por que Deus não perdoa o diabo? Porque o diabo pecou num corpo eterno. Entendeu? Então, como Deus sabia que o homem também ia errar, ele fez o homem num corpo mortal. Tem gente que prega aí, irmão, pregador de nome, tá? Pregando aí que o homem foi criado, Adão foi criado eterno, em questão da morte física. Mentira! Erro de doutrina. Interpretação errada da Bíblia. Adão era mortal. Ele passou por uma eleição, ele tinha que escolher entre a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era o plano de Deus? Nunca da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Dá depois que ele tivesse preparado. E qual é o plano do diabo? Te dá antes de você estar preparado. Então quem opera na ansiedade? E ansiedade não é demônio, é fruto da carne. Então, tudo que faz você antecipar as coisas, ter antes da hora, sem merecer, obreiro que quer estar do lado do pastor, sem pagar preço, sem amar a alma, bajulando, dando presente, isso é diabo. Está querendo comer do prêmio antes da hora. Meu Deus. Então Deus ia dar, mas na hora certa. Vamos ver se ele está preparado. Só que ele deveria ter comido primeiro da árvore da vida. Merecer a vida para depois ter o conhecimento do bem e do mal. Mas ele fez o quê? Antecipou. Comeu do conhecimento do bem e do mal, o diabo vem com um prato.
né? E aí você perde o banquete. Então, quando Deus chegou assim, vamos ver se ele está preparado para o banquete, ele já tinha comido. E aí, ele o quê? Pecou. Aí o diabo, haha, vai para o inferno também, né? Mas é o que Deus fez? Quando cobriu Adão e Eva, que estavam com folha de parreira, de figueira, Jesus falando, Deus falando, obras humanas não vai te justificar diante de mim, você continua nu. Eu que vou prover para você veste, salvação, vou enviar meu filho. Então quando o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que é tipificado novamente na fundação, aonde Deus mata ele, derrama o sangue, cobre Adão, Deus está dizendo, só eu posso prover salvação. E qual é? Através do sangue do meu filho. Então, o diabo fala, merece o inferno, merece, mas ele tem chance porque ele pecou num corpo mortal. Então, nesse corpo que ele pecou, ele tem o tempo da graça, né? Que a gente tem muita tipologia aí na época do... Aquela lei da restituição lá dos 7 anos, qual é o nome? Aquela época lá na Bíblia, Bia, que fala dos 7 anos que o escravo pode ser livre, pode... Jubileu. O jubileu é um tipo da vida no corpo. Você tem esse tempo de vida para você entregar, pedir perdão, crer em Jesus e receber essa salvação, essa veste de salvação do cordeiro que foi morto e vestiu Adão e Eva, entendeu? Mas se passar o tempo e você não fizer isso, é o que eu preguei, vai, porque você já mereceu, você já nasceu do pecado de Adão, merecendo a morte eterna, entendestes? Vai ter o áudio da aula, vocês podem, né, reouvir para entender melhor, lendo, aí vocês vão pegar com mais clareza. Então, para fechar aqui, Deus tem um plano. Então esse plano já é antes da fundação, antes de existir terra, Sam, eu, você, já estava feito o plano. Plano da chance, da segunda chance. Entendeu? Aí o que acontece? Os querubins, né? Esconderam lá a árvore da vida com a espada. Aí falou, o homem não pode entrar mais no jardim e não pode ter vida eterna. Leu Gênesis, né? Então os querubins estão com a espada. O homem não entra aqui mais. Não merece vida, é morte. Porque o Éden é uma extensão, meu Deus, do Santíssimo lá, aqui, né? Então, agora para o homem falar comigo, né? Eu que passeava com ele, vai ter que operar a mesa de incenso. Oração, né? Foi o estudo da oração no templo lá. Então, o que acontece? Jesus é furado na cruz. Por quê? Porque o homem não podia entrar. E ele foi corajoso, enfrentou a espada do querubim para ir lá e falar, homem pode voltar a entrar e ter vida eterna. Entendeu? É possível ter corpo humano e voltar para lá, para o Éden. Então esse é o plano de salvação, é o amor de Deus. Então, se dizer que você vê uma aula dessa e dizer que Jesus não te ama, tu é um infeliz e muito ingrato, tá? Muito ingrato. Vamos fechar com o versículo, primeira aula, para você dar uma estendida. Vamos fechar com o versículo Atos 4, eu disse 12, né? Atos 4, 12, a gente encerra. Passei até da hora aí. Olha só, em nenhum outro há, o quê? Salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, irmão, toda religião que divide a glória de Jesus com outra entidade, ou nega, é seita. Só Jesus salva. Ah, mas a religião lá é boa, eles creem em Jesus também, mas só que Jesus é tipo um anjo. Aí você pode também fazer petição a São Fulano, São Ciclano, irmão. Negou esse mérito de único Salvador ou dividiu com alguém, pode sair fora. Entendeu? É falso. Tudo que é único é perfeito. Então se ele morreu uma vez na cruz é porque o sacrifício foi aceito e acabou, não tem outro. Amém?
Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Essa é a primeira lei. Deus ama e tem um plano. Deus ama e tem um plano de salvação para nós pecadores, amém? Ele ama, Ele quer salvar, Ele não quer condenar não. O inferno não foi feito para nós, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas por causa da rebeldia do homem, entra nele também todos aqueles que fazem a vontade do diabo, amém? Então, esta aí é um pouco da primeira lei. Aí a Bia pode falar mais sobre essa primeira lei, que eu só abri o leque, né? Que a lei é essa: Deus ama o pecador e tem um plano de salvação para ele, amém? Então você já sabe disso quando você for pregar, você for fazer amizade na sua rua, na sua família. Pode ser quem for que está lá, irmão, perdido que for, Deus ama e tem um plano para ele sim, para todos, sem exceção, amém? E a gente vai aprender melhor sobre essas leis e como é que funciona esse plano aí. Deus, nós te agradecemos por essa aula em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e nos renove já para o próximo culto da noite, em nome de Jesus. Quem acredita que Deus falou com você hoje, aplauda Ele, amém? Aula terminada.